Agora são 8 horas e 15 minutos. A situação europeia continua atraindo a nossa atenção, principalmente no que diz respeito, claro, quando você fala da Europa, a gente lembra rapidamente da questão relativa à guerra da Ucrânia, que está completando 3 anos da guerra, mas tem outras implicações subsidiárias. E nós pedimos então aqui ao professor Manuel Furriela, que é reitor da FMU, para conversar conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia. Muito grato. Bom, professor, o Zelensky está lá no governo há mais de 5 anos. Me parece que o mandato lá é de 5. Ele deveria ter sido submetido a uma eleição. Não foi. Aí o Trump diz, você é um ditador porque não teve eleição aí na Ucrânia. Por que não teve eleição lá? Bom, primeiro não é uma ditadura. Ele foi eleito e ele está, por conta da guerra, foi aprovado pelo parlamento da Ucrânia uma extensão do mandato dele em razão das questões excepcionais. Então, o país está em guerra, vive um conflito com uma das principais potências do mundo, que é a Rússia, e nesses momentos de exceção, em vários países, é comum que aconteça algum tipo de extensão de mandato ou algum tipo de mandato adicional ou suplementar. Então, não há ditadura, porque o parlamento aprovou essa extensão e não precisa dizer que é uma questão excepcional. O país vive um conflito, vive uma guerra, há necessidade de medidas excepcionais. Essa extensão de mandato é uma delas, repetindo aqui que não foi ele que autoproclamou-se continuador ou em continuação do seu próprio mandato, e sim uma aprovação do parlamento. Isso é comum em regimes em processos de exceção, como é o caso de um conflito como esse. Professor Furriela, é possível dizer que a Ucrânia está sendo deixada de lado nas conversações entre o Putin de um lado e o Trump do outro? Sim, mas é uma estratégia. A própria acusação do Donald Trump chamando o Zelensky de ditador e o desqualificando em diversas oportunidades, né? Até porque o Zelensky ele tem um passado no meio artístico, ele era um ator, era um comediante antes de ser presidente da República. Então, por estratégia, o Trump o desqualifica e também não convida a Ucrânia para participar das negociações. Por quê? Os Estados Unidos, eles têm, neste governo atual de Donald Trump, uma proximidade com a Rússia. Putin e Trump já tinham, no outro mandato de Donald Trump, uma relação próxima. Esse é um primeiro fator. Mas o outro, que é o principal, é de que Donald Trump diz que só vai continuar apoiando a Ucrânia nesse conflito e as suas pretensões se forem atendidos os interesses norte-americanos no território ucraniano, principalmente relacionados com a exploração mineral, que a gente chama, né, a expressão técnica para esses minerais que querem os Estados Unidos explorar na Ucrânia, chamados de minerais de terras raras, que são minerais muito específicos que não se encontram em várias outras regiões do mundo em abundância. Então, na verdade, né, o Zelensky está sendo pressionado a ceder aos interesses americanos para que tenha uma posição melhor nas negociações com a Rússia, dessa forma aí apoiado pelos Estados Unidos, mas tem que ceder aos interesses americanos, principalmente relacionados à exploração de recursos minerais. Professor Furriela, o Trump também está dizendo que vai comparecer lá em Moscou na festa de aniversário de 80 anos da vitória, não da Rússia, da União Soviética, né, contra o nazismo do lado leste. Isso é significativo, a presença do Trump lá na Praça Vermelha? Sim, é significativo, porque apesar de se reconhecer que a Segunda Guerra Mundial só foi vencida pelos aliados quando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética entraram, né, à época, caso contrário, o resultado possivelmente seria outro, né, haveria uma vitória da Alemanha, do eixo, né, Alemanha e Japão e Itália, mas principalmente a Alemanha e Japão. Quando houve a entrada dos Estados Unidos e a União Soviética, um reconheceu a importância do outro, mas as comemorações elas são feitas de forma separada, né? Então você tem uma comemoração feita pela
Rússia como sucessora da União Soviética e outra os Estados Unidos. Agora, esse compartilhamento, essa comemoração do outro lado, realmente é algo de novidade. Mas Donald Trump, ele joga muito, é um teatro que ele faz. A gente mencionou aqui a questão do Zelensky, ele desqualifica o Zelensky porque quer que o Zelensky ceda aos interesses americanos. E ele se aproxima da Rússia também pelo mesmo motivo, porque quer jogar, né, no tabuleiro internacional aí da geopolítica. Então ele faz essa aproximação, esse aceno com a Rússia. Mas só faz por conta de uma conveniência de momento. Professor Ferreira, é possível dizer que o Trump está fazendo uma turbulência no cenário internacional, especialmente em relação à Europa, dizendo, peraí, ó, né, vocês vão ter que botar mais grana para se defender. E eu vi agora há pouquinho, nós demos aqui, que o Partido Democrata Cristão, ele venceu as eleições na Alemanha, e o líder dele, que se chama Friedrich Merz, disse o seguinte, disse que a Europa tem que ficar independente dos Estados Unidos. E a Alemanha, eu acho uma força considerável dentro da União Europeia, ou não? É sim, a Alemanha é a principal economia da União Europeia. Aliás, é a Alemanha que é a locomotiva da União Europeia. E aqui lembrando que ainda é uma das maiores economias do mundo. Então você tem Estados Unidos e China, primeiro e segundo lugar. Na sequência, Japão e Alemanha. Então ela ainda é uma das maiores economias no mundo, que tem mais de 200 estados. Então ela é a principal economia da União Europeia, uma das principais do mundo. Agora, o que acontece nesse cenário, o que explica também essa eleição, esse resultado, né, na Alemanha, trazendo a direita e a extrema-direita à ascensão, é porque a Alemanha está numa crise, está envolvida em uma crise econômica muito severa. E aí, novamente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Principalmente por conta desse conflito, a Alemanha incorreu em muitas despesas para ajudar a Ucrânia e perdeu os suprimentos de gás e petróleo baratos que vinham da Rússia, em gasodutos diretamente ao seu território. Agora está tendo que comprar o gás do exterior a preços altíssimos, de uma forma complexa que é liquefeita, quando vinha diretamente em tubulações vindas ali da Rússia, que é país ainda vizinho. Então o que acontece nesse cenário é que o conflito está mudando a geopolítica internacional, e Donald Trump também. Ele está desprestigiando a Europa, não está convidando a União Europeia, nem os seus principais integrantes, França e Alemanha, para as grandes negociações internacionais. Então está partindo por uma agenda solo, digamos assim. E a União Europeia, por conta desse discurso do novo governo alemão que está se formando, tenta trazer de novo protagonismo à União Europeia, falando que não há necessidade de caminhar junto com os Estados Unidos, que a União Europeia ainda seria uma grande potência. É uma questão de rivalidade trazida por esse novo momento com Donald Trump. Professor, muito obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigado, professor. O Riel aqui conosco, ele que é reitor da FMU, e, portanto, algumas coisas interessantíssimas que ele explicou para a gente poder entender esse tumulto, né, na geopolítica mundial. A expressão ele usou agora há pouco. Tumulto na geopolítica com as decisões do Donald Trump. Detalhe, não pensam que isso sai da cabeça do Trump. Ele, na verdade, é o porta-voz dessas ideias. Atrás dele, já expliquei isso aqui para várias pessoas, tem um think tank do Partido Republicano, que bola essas coisas, bota lá no programa do partido, e ele, o do partido, ele tem que pôr para frente.